Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos entrar aí no conteúdo que é ponto e circunferência e depois reta e circunferência. Ele está na página 13 da apostila, ok? São posições relativas. Observem aqui no cantinho, tá? Ao apresentarmos um ponto e uma circunferência qualquer de centro em C, há três possibilidades quanto às posições relativas, tá? Lembrando que a gente não está considerando a reta, a gente está considerando esse pontinho aqui, tá? Então, o que acontece? Nós temos um ponto que pertence à circunferência, nós temos um ponto que está interior à circunferência, ou seja, está dentro da minha circunferência, e tem um ponto que está exterior à circunferência, que está fora da minha circunferência. Observe a figura anterior e responda as questões. Qual dos pontos pertence à circunferência? Então, o ponto que está na circunferência é o ponto T de tatu, ok? Depois, qual dos pontos é exterior à circunferência? Então, o ponto que está fora da minha circunferência exterior é o ponto R, ok? E por fim, que ponto que está... desculpa, peraí um pouquinho. O ponto que está interior aqui na letra B, eu vi errado. Então, qual o ponto que está interior, que está dentro da minha circunferência? É o S. E qual o ponto que está exterior, que está fora, é o R, ok? Então, eu tenho três situações quando a gente está falando entre um ponto e uma circunferência. Ele pode estar dentro da circunferência, é interior à circunferência, ele pode estar exterior à circunferência, quando ele está fora, e ele pode pertencer à circunferência, quando ele está em cima da circunferência, ok? Vocês escutam ao fundo o carro do ovo, é algo bem comum aqui na Zona Leste, ok? Bem, comparando as distâncias dos pontos R, S, T ao centro da circunferência com a medida do raio da circunferência, o que é possível afirmar sobre a posição relativa? Lembre-se, eu já disse, em geometria analítica, a gente não faz desenho, a gente faz cálculos para analisar. Tá? Então, que cálculo que nós deveremos fazer para analisar uma circunferência e um ponto, para dizer a posição relativa entre elas? Nós vamos ter que calcular a distância, tá? Observem aqui que, por exemplo, se você considerar a distância do ponto C, que é o centro da circunferência, até o ponto T, que está em cima da minha circunferência, que pertence à minha circunferência, observe que essa distância é a mesma coisa que o raio, tá? Então, quando eu calcular a distância do centro da circunferência até o ponto, e esse valor for exatamente igual ao raio, significa que o ponto pertence à circunferência. Depois, se você observar aqui a distância do ponto C até o ponto R, que está exterior à circunferência, que está do lado de fora da circunferência, nós conseguimos observar que essa distância aqui, ela é maior que o meu raio. Então, nesse caso, o ponto está exterior à circunferência. E por fim, se a gente olhar a distância do ponto C até o ponto S, o ponto S está dentro da circunferência, interior à circunferência, nós conseguimos observar que essa distância é menor que o raio, ok? Como primeiro exemplo aqui, esse exercício não está na apostila, fui eu que estou colocando aqui para vocês, depois eu vou selecionar os da apostila para que vocês possam fazer. Ele pede assim, ó, determine a posição relativa entre a circunferência, eu dei a equação reduzida dela, e o ponto A. Okay? Primeiro passo, da equação reduzida, a gente pode ter as duas informações, que é o centro da minha circunferência e o raio, tá? Bem, como é que funciona o centro? Lembra? Se aqui é menos 2, significa que o A vale 2. Se aqui é menos 4, significa que o B vale 4. Esse é o X e o Y do centro da minha circunferência. Se aqui eu tenho 16, significa que o raio elevado ao quadrado foi igual a 16. Que número que é elevado ao quadrado dá 16? O total de 4.
ok? Então, olhando aqui a equação reduzida da minha circunferência, eu tenho o centro e tenho o raio, tá? Como é que eu vou dizer a posição relativa desse ponto? Eu tenho que calcular a distância deste ponto com o centro da minha circunferência. E aí, distância entre dois pontos foi a primeira matéria que a gente viu na geometria analítica. Distância é igual a abre raiz x do A menos y do B, x do A menos x do B, y do A menos y do B, tá? Aqui no caso, como a gente tem o ponto A e C, então o A eu vou chamar de A mesmo, e o C eu vou chamar de B aqui na hora de substituir, ok? Então vamos lá, o x do ponto A vale 1, menos o x do ponto C vale 2, elevado ao quadrado, mais y de A é 2, menos o y de B, aqui que no caso é o C, é 4, elevado ao quadrado. A distância é igual a 1 menos 2 dá menos 1, elevado ao quadrado, mais 2 menos 4 dá menos 2, elevado ao quadrado. Distância é igual a número negativo elevado a expoente par fica positivo, número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. Nós vamos ficar aqui com raiz quadrada de 5, tá? Para podermos comparar com raio, a gente precisa usar aí a calculadora, não tem problema usar a calculadora do celular. Calculem aí quanto que é aproximadamente a raiz de 5. Então, digita lá, raiz de 5 igual a 2,236, então dá aproximadamente aí 2,2, ok? Comparando esse valor com o raio, a distância deu 2,2, o raio é 4. Esse valor é maior, é menor ou é igual? Então, fica nítido, né, que ele é menor. Lembre-se, quando essa distância for menor que o raio, significa que o ponto é interior. O que significa isso? Ele está dentro da minha circunferência, ok? Tudo bem até aqui? Agora eu vou apagar a resposta para vocês copiarem aí, pode pausar o vídeo, né? Eu vou apagar a minha resposta e eu vou colocar outro ponto para que vocês possam, nós podemos realizar junto este cálculo, ok? Então, estou apagando aqui essa resposta, vou chamar de letra B, e aí eu vou calcular junto com vocês. Não estou apagando o centro e nem o raio da minha circunferência, porque é exatamente igual. Nós vamos trabalhar com a mesma circunferência, ok? Então, vou chamar agora de item B, só que o ponto que eu vou fornecer para vocês é o ponto B. Ele vale menos 2 e 4, ok? Vamos lá. Para descobrir se ele é interior, exterior ou pertence à circunferência, eu preciso calcular a distância do ponto e até o centro da minha circunferência. Distância entre dois pontos, primeira matéria de geometria analítica, ok? Distância é igual. A ordem aqui fica a critério de vocês. Vou chamar esse de A, esse de B. Então, o x do A é menos 2, menos o x de B também é menos 2. O y de A é 4, menos o y de B é 4, elevado ao quadrado. Distância é igual. O carro do ovo voltou, tá? Caso vocês não tenham comprado ovos. Devo 2 e devo 2, eu devo 4, tá? 4 menos 4 dá 0, elevado ao quadrado. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 4 vezes 4 dá 16. 0 vezes 0 é 0, nem precisa colocar aqui, tá? Raiz de 16 é 4. O que acontece? A distância deu igual a 4 e o raio também é 4. Então, nessa situação, significa que o ponto pertence à circunferência, ok? E eu vou deixar aí a letra, o pontinho C, para vocês tentarem fazer, tá? Vou apagar aqui a letra B, vou apagar aqui. Esse fica como sugestão aí de exercício. Então, item C,
eu vou fornecer para vocês o pontinho C. O pontinho C é -3 e -1. Esse daqui fica como lição de casa, para que vocês possam tentar responder aí. Descubra se esse ponto pertence à circunferência, se ele é interior ou se ele é exterior. E depois aí na aula remota, vocês me digam aí qual foi a resposta desse exercício, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau, fui!